A história que eu gostaria de compartilhar não é sobre mim, mas sobre minha irmã Sandra. Ela vem de uma origem humilde e sempre teve uma natureza rebelde, que eu observei de perto. Pode-se dizer que a vida dela é bastante intensa, embora eu devo esclarecer que isso não é necessariamente uma falha. Quanto a mim, eu encaro meus próprios desafios ao gerenciar meu próprio negócio, onde tenho que supervisionar contadores, fornecedores e outras pessoas. Devo admitir que as coisas estão indo muito bem para mim. E devido às minhas inúmeras responsabilidades, raramente tenho a oportunidade de visitar a casa de minha mãe, onde meus irmãos mais novos ainda moram. Levei cerca de 10 meses para finalmente fazer uma visita e, a partir do momento em que entrei na casa, senti que algo estava errado. Minha mãe olhou para mim com muita inquietação e, durante nossa refeição, mal consegui suportar o aborrecimento que sentia. Não pude deixar de perguntar o que estava errado. Em contraste, meu irmão parecia visivelmente zangado e suas palavras eram de natureza defensiva. Eu estava desesperada para descobrir o que os estava incomodando, mas parecia que minha preocupação não foi apreciada. A resposta de meu irmão, ao tomar um gole de água com limão, foi desdenhosa e achei que qualquer outra investigação seria recebida com censura. Seria melhor eu sair. Naquele momento, minha mãe interveio e se dirigiu a mim com um comportamento calmo, revelando que minha irmã estava em uma situação realmente terrível. Agora sabemos o que devemos fazer, pois ela está atualmente confinada em seu quarto. Estamos fornecendo comida para ela, pois ela não consegue sair da cama. Certamente foram tempos difíceis para nossa família. Eu não tinha conhecimento prévio da extensão da situação da minha irmã. Sem esperar por mais reclamações, eu imediatamente me levantei da mesa e fui até o quarto dela. Aproximei-me da porta com cautela, plenamente consciente da natureza delicada da situação. Quando abri a porta, descobri que ela estava dormindo profundamente. Meu coração afundou quando notei as bandagens em seus pulsos e não conseguia entender como ela acabou nesse estado ou há quanto tempo vivia nessas condições. Sobrecarregado pelo choque, fiquei congelado no lugar. Sentindo minha angústia, minha mãe fechou gentilmente a porta e ficou ao meu lado. Ela estava comigo à mesa e, ao voltarmos para a sala de jantar, começou a contar os detalhes do encontro de minha irmã com um rapaz chamado Javier. De acordo com minha mãe, esse garoto era tudo para minha irmã. Infelizmente, ele muitas vezes era cruel com ela e raramente lhe mostrava felicidade. Minha mãe até mencionou que ele a puxou fisicamente às vezes. Apesar disso, minha irmã Sandra continuou apaixonada por ele, ligando constantemente para ele e chorando por horas a fio quando ele não respondia. A razão pela qual ela pensou em se suicidar foi porque Javier convidou outra garota para um baile, o que abalou minha irmã emocionalmente. Sandra ficou profundamente triste com o fato de ter que caminhar 40 minutos à noite para chegar em casa. Foi realmente uma ocorrência milagrosa que nada de ruim tenha acontecido com ela durante esse período. Deve-se notar que todos estavam dormindo profundamente naquela hora específica. Portanto, ela aproveitou a oportunidade para pegar uma faca e realizar uma determinada ação que acredito que você já conhece. Se minha mãe não tivesse acordado para verificar se Sandra havia chegado em segurança e a encontrou no chão coberta de sangue, talvez minha irmã não tivesse conseguido me salvar. Esse incidente a deixou extremamente perturbada. Ao ouvir isso, ela estava determinada a descobrir quem era tolo o suficiente para golpeá-la na cara. Foi meu irmão quem me informou que havia tentado realizar esse ato, embora isso também tenha afetado Sandra. Ela o defendeu fervorosamente. Eu já havia sugerido que Sandra procurasse terapia psicológica, mas, infelizmente, isso não aconteceu. Acontece que ela só participou de algumas sessões antes de interromper. Recentemente, minha avó visitou nossa casa e, ao descobrir tudo, comentou que Sandra parecia estar sob algum tipo de influência.
Ela recomendou uma bruxa de São Luís Potosí que possuía habilidades excepcionais para detectar essas coisas e desfazer quaisquer efeitos negativos. Obviamente, seus serviços eram muito caros, mas inegavelmente eficazes. Como mencionei anteriormente, inicialmente não confiei muito nesses assuntos e demorei algum tempo para oferecer meu apoio, especialmente porque eles me procuraram para obter ajuda financeira. Conversei sobre isso com meu pai, que também era arquiteto, e achamos mais fácil entender as perspectivas uns dos outros. Ele me garantiu que Sandra era realmente uma pessoa racional e parecia que uma força malévola havia possuído seu corpo e sua mente. Por fim, ele afirmou que valia a pena fazer todos os esforços possíveis para salvar minha irmã. Demorou uma semana para estabelecer contato com a bruxa e outra semana para eles nos visitarem. Sendo de Guanajuato, minha irmã não pôde viajar para trazer a bruxa de volta para casa devido ao alto custo envolvido. A bruxa examinou a mim e minha irmã simplesmente passando as mãos sobre nossas cabeças e peitos. Ela confirmou que havia de fato uma conexão entre minha irmã e a pessoa que a convocou. Essa conexão foi feita sob o patrocínio de Santa Muerte. Assim que recebeu esse diagnóstico, ela compartilhou conosco que essas conexões são poderosas porque exigem uma alma em troca do trabalho. Naquele momento, a bruxa que havia feito a conexão já sabia que eu estava presente e tentaria me machucar. Ela não sabia com quem estava lidando. Outra coisa que vale ressaltar é que não é o menino que realiza o trabalho, mas sim sua mãe. Essa mulher conquistou tudo o que conseguiu por meio da prática da feitiçaria e é versada em navegar por esses reinos. Ela não tem mais conhecimento do que eu. O acordo será cumprido e ela oferecerá sua própria alma, mas não será por meio daquela garota. Tudo se desenrolará da maneira oposta, e eu não farei nada para retaliar contra eles. A morte não é um jogo, é justa e dá e recebe. Os acordos feitos com a morte são honorados e terão um grande custo para você e seu filho. Permita-me aliviar a garota do peso do espírito carregado pela bruxa de São Luís. Ela solicitou sua presença para acompanhá-la com ovos de pato, uma galinha preta, grãos e várias ervas. Ela passou 1h30 com minha irmã, onde realizou uma cerimônia. Previ que ela sacrificaria a galinha, mas ela não entrou em contato com o corpo da minha irmã, ela a deixou de lado. O que me surpreendeu foi que, em um canto da sala, o animal pereceu em menos de meia hora. Parecia ter absorvido toda a energia malévola que atormentava minha irmã, o que pode eventualmente afetar aquela família terrível. Na realidade, muito pouco realmente ocorreu. Já se passaram 2 meses desde a limpeza, e minha irmã conseguiu se levantar da cama e recuperar as forças. Tenho sido mais atento e menos propenso a desaparecer quando confrontado com problemas familiares. A única preocupação que ainda me preocupa é a relação contínua entre Sandra e Javier. Eu me pergunto se o vínculo deles era mais forte do que a bruxa esperava. Nós já alertamos sobre esse assunto. Ela afirma que todos os procedimentos devem seguir um curso específico até o momento em que sejam revertidos. A sugestão dela é que não intervenhamos. Devemos permitir que o ritual prossiga sem obstáculos, mas é difícil para mim esperar. Me enche de desespero ver minha irmã continuar correndo riscos com aquela pessoa tola. Só espero o dia em que suas maldições se espalhem sobre ele e ele finalmente deixe Sandra e minha família em paz. Se algum outro desenvolvimento ocorrer, escreverei para você novamente. Isso realmente foi um desafio significativo para mim. Como mencionei anteriormente, inicialmente não acreditei em nada disso e devo confessar que até zombei daqueles que acreditavam. Eles levaram tudo muito a sério, mas agora estou totalmente convencido de que essa forma de conhecimento mágico existe e suas consequências podem ser graves, alterando a vida de uma pessoa.
eu expressaria humildemente meu desejo de que minha experiência permanecesse anônima, considerando as circunstâncias atuais que prevalecem em meu local de residência. É com a maior humildade que começo afirmando que nasci na cidade. Embora seja verdade que meus pais vêm de uma cidade costeira, pode-se reconhecer que eles trabalharam diligentemente para colher os frutos de seu trabalho. Meus pais eram pessoas de grande indústria e, como resultado, suas interações sociais eram limitadas. Alguns podem opinar que eram bastante reclusos. Mas isso pouco importava para mim, pois dediquei meu tempo a estudar, assistir televisão e atividades similares. Pode-se dizer que tive uma infância confortável e satisfeita até aquela tarde fatídica em que recebi a notícia mais comovente. Meus pais perderam a vida tragicamente em um acidente de carro, causado pela queda de um cano que ceifou instantaneamente a vida de ambos. Em um instante, tudo mudou para mim. Todos os meus parentes moravam ao longo da costa. Na tenra idade de 12 anos, eu me vi incapaz de ser autossuficiente. Por fim, fui enviado aos cuidados de meu querido tio Fernando, que foi carinhosamente chamado assim quando chego à sua morada. Tive que empreender uma árdua viagem de 8 horas de caminhão, atravessando várias colinas, com a maior parte da rota sem sequer uma estrada pavimentada. A pessoa que me acompanhou nessa jornada foi uma prima distante da minha falecida mãe. Ainda me lembro vividamente do olhar compassivo que ela me lançou ao tentar me assegurar de que, em algum momento, minha mãe voltaria para mim. Ela tinha vários filhos e seu marido tinha reservas quanto à minha presença entre eles. Verdade seja dita, eu não tinha muitas alternativas. No final, eu me resignei à situação, contemplando que a vida no campo poderia não ser tão indesejável quanto eu inicialmente presumi. Certamente, meu tio Nando possuiria uma coleção de animais, incluindo galinhas, patos, vacas e porcos. Eu esperava ajudá-lo a cuidar deles e, à noite, imaginei o prazer de assistir um pouco de televisão. Eu tinha pensamentos esperançosos de que a realidade poderia superar minha imaginação. Ao chegar à humilde morada do tio Nando, situada nos arredores remotos da cidade, descobri rapidamente que minhas expectativas não estavam alinhadas com a realidade. Para ser mais preciso, sua modesta moradia com seu pequeno teto laranja ficava no topo de uma montanha solitária, desprovida de casas vizinhas. Lamentavelmente, não havia porcos ou cabras, embora a presença de inúmeras galinhas fosse evidente. Ao observar meu tio, percebi que ele parecia um pouco perdido, vestido com um chapéu de palmeira, sandálias gastas e roupas exibindo a devastação do tempo. A pequena morada mal compreendia 3 quartos, uma cozinha e um banheiro. Enquanto havia acesso à eletricidade, uma televisão estava visivelmente ausente. Em vez disso, um pequeno rádio emitiu as melodias de 3 músicas tocadas por La Tremenda Corte. Não vou tentar me enganar e me retratar como um modelo de virtude, pois, durante esse período, eu era um jovem indulgente e indelicado. Lembro-me claramente de contorcer intencionalmente meu semblante ao voltar para casa, quando um cheiro avassalador permeava o local, como se meu próprio tio não possuísse o olfato. Sendo uma pessoa exigente, busquei avidamente consolo no abraço de minha tia, implorando que ela não me deixasse nesse ambiente desconhecido. Além disso, meu tio Nando não falou muito. Parece que minha tia era bastante reservada e eles compartilharam algumas informações com ela antes de partir. Minha tia me informou que ela voltaria para mim em 2 anos. Ela pretendia garantir ao marido que eu não a incomodaria, então ela me deixou em uma colina perto da costa com um senhor desconhecido e impuro. Meu tio arrumou seus pertences no meu quarto, junto com alguns trabalhos, pois ele já era adulto. Para ser sincero, fiquei surpreso que ele não fosse tão idoso quanto parecia. Enquanto jantávamos, não pude deixar de chorar, com o olhar fixo nele e no meu prato. Naquele momento, meu tio me tranquilizou, dizendo: "Não precisa se preocupar, minha querida.
Embora você possa não me amar agora, você virá me amar. Nós nos daremos muito bem. E quando chegar a hora de se despedir, você derramará muitas lágrimas, meu filho. As despedidas costumam ser assim. Ouvi suas palavras com coragem, mas, no fundo, amaldiçoei minha sorte. O clima ameaçou me silenciar completamente. Uma semana depois da minha chegada, eu já tinha aprendido mais sobre meu tio. Ele era a pessoa sábia da aldeia, como mencionei anteriormente. Sua morada consistia em 3 quartos, um para ele, outro onde eu dormia entre várias coisas e um terceiro onde ficava um altar com várias figuras. Essas figuras eram peculiares, feitas de madeira e apresentavam rostos estranhos com olhos arregalados e fixos, que lembravam os alienígenas com os quais todos estamos familiarizados. Quando perguntei sobre eles, ele explicou que eram representações do Senhor abaixo. Um dia, quando o sol se pôs atrás da montanha onde meu amigo morava, o tio Nando Pozon Braceiro também colheu um pouco de milho roxo. Seu aroma era delicioso e eu me aproximei dele. Ele me ofereceu um e trocamos gestos silenciosos. Encorajada, reuni a coragem de perguntar: "Oh, meus pais me abandonaram, pai?" Para minha surpresa, ele respondeu: "Oh não, meu filho. Na verdade, eles permanecerão ao seu lado até você completar 40 anos. Eles encontrarão seus netos e encontrarão consolo na paz eterna." Ouvir isso despedaçou meu coração e chorei profusamente. Parecia que alguém havia puxado o plugue de uma banheira e todas as emoções saíram correndo. O tio Nando então explicou que estava sentado lá porque iria cuidar de um homem gravemente doente que havia viajado da capital em busca de sua ajuda. Uma bruxa colocou uma maldição em sua coluna, deixando-o confinado a uma cadeira de rodas. "Mas, por favor, não se preocupe", ele gentilmente mencionou. "Vamos curá-lo porque nesta humilde morada, apenas meus chicharrones produzem um som alto." Meu querido tio estava realmente correto. Portanto, às 9 horas da noite, uma van chegou com um homem que parecia estar muito doente. Seus parentes também estavam cheios de desespero e ficaram chateados com o fato de Sonora testemunhar meu tio, embora ele não quisesse discutir o assunto. Precisamente, afirmo que ele residiu na parte sul do país depois de se envolver em um ritual envolvendo algumas galinhas e uma mistura de ervas. O homem saiu de nossa casa, deixando a impressão de que havia recuperado a juventude. Meu tio Nando nunca escondeu de mim que havia adquirido seus poderes por meio de um pacto. Talvez algumas pessoas acreditem que as bruxas percebam essas energias como negativas, mas meu querido tio sempre me tratou com a maior gentileza e agiu como um pai faria. Ele teve prazer em observar o pôr do sol, saborear a culinária campestre e compartilhar histórias. Quando eu tinha apenas 2 anos, senti uma imensa sensação de bem-estar, exatamente como ele havia previsto. Meu tio não tinha vontade de voltar para a cidade. Essa é a sequência dos eventos. Ao longo de 10 anos, algumas mudanças ocorreram, o que acabou me levando a descobrir seu canal. Meu tio Nando partiu deste mundo e, antes de fazer isso, perguntou se eu queria herdar seus poderes, já que seu dom não exigia muita contemplação. Respondi lembrando de que ele havia me treinado para lidar com certos assuntos e me alertado sobre outros. Por exemplo, cada ritual que eu realizar, cada tarefa que empreendo em nome do Senhor abaixo, diminuirá meus anos nesta terra e fará com que eu envelheça prematuramente, mas as recompensas serão abundantes. Aos poucos, comecei a descobrir conhecimentos adicionais que não acredito que meu tio conhecesse. Era de se esperar que todos possuam sua própria abordagem única para conduzir rituais e gerenciar o poder concedido, seja para melhor ou para pior. Na verdade, tenho muitos outros contos para compartilhar com vocês, mas acredito que seria mais adequado para outra ocasião. Os eventos que ocorreram em minha família alteraram minha perspectiva de vida.
Como arquiteto, valorizo muito os métodos que podem ser verificados e as evidências físicas que podem ser testemunhadas. Talvez seja por isso que eu permiti que uma quantidade significativa de tempo passasse antes de agir. Cerca de 7 anos atrás, tive a oportunidade de namorar um homem que era muito mais velho que eu. Seu nome era Daniel, e uma coisa que me incomodou foi seu profundo envolvimento com xamanismo, bruxaria e santeria. Inicialmente, achei isso intrigante e um tanto normal. Vindo de uma família rica, destaquei-me como a ovelha negra, sendo a única com tatuagens e uma crença no sobrenatural. Depois de concluir meus estudos, embarquei em uma jornada ao redor do mundo para expandir meus conhecimentos e me tornar mais resiliente. Durante esse período, também criei joias feitas à mão, que vendi nas ruas. Isso me permitiu conhecer uma grande variedade de pessoas, incluindo Daniel. Aos 30 anos, eu o via como um indivíduo altamente culto que viveu os melhores anos de sua vida. Ao compartilhar seu conhecimento sobre tradições e costumes, ele contou a história de uma mulher de uma comunidade indígena em Sonora que tinha o poder de influenciar o clima. Todos os anos, as pessoas da região ofereciam a ela milho, feijão, aveia e outras ofertas em troca de condições climáticas favoráveis para as suas colheitas. Intrigado com essa história, Daniel me convidou para testemunhar esse fenômeno em primeira mão. Embora parecesse um pouco implausível para mim, decidi manter a mente aberta. Embarcamos em uma viagem para Sonora, que inicialmente parecia assustadora devido à nossa carga de trabalho. Logo percebi que a viagem valeu a pena. Chegamos a um local remoto, no alto das montanhas, e depois de uma longa caminhada, descobrimos uma cabana humilde onde a mulher morava. Ela parecia ser uma senhora idosa comum, sem características distintas que a diferenciassem. Ela gentilmente recebeu os peregrinos que vieram fazer oferendas a seus pés. Querendo contribuir, deixei um pouco de chocolate para ela, enquanto Daniel deixou uma panela para ela. Assim que ela terminou de servir ao povo, ela nos entregou uma sacola de copal branco. A senhora então nos mostrou um campo próximo onde poderíamos montar um acampamento. De acordo com Daniel, esse era o local onde as pessoas pernoitavam para testemunhar a senhora se comunicar com os céus. Sem uma barraca, simplesmente nos deitamos em nossos sacos de dormir, olhando para as estrelas. Era por volta das 2 da manhã quando ouvimos um barulho semelhante ao som de fogos de artifício durante as celebrações festivas. Tenho certeza de que você pode imaginar o barulho ao qual estou me referindo. A maioria de nós ficou surpresa com o som e assistiu com admiração uma bola de fogo subir as nuvens. Quanto mais alto ela subia, víamos que o céu estava ficando mais escuro, as estrelas que podiam ser vistas. Tão claro a um momento agora eles estavam cobertos de nuvens eu não conseguia acreditar porque na realidade essas nuvens apareceram literalmente do nada e todos nós pudemos ver que essa bola de fogo estava se movendo entre eles, estava produzindo uma espécie de relâmpago. Disse ao Daniel que ele deveria nos cobrir porque estava chovendo melhor, mas ele me respondeu com calma: ela sabe o que está fazendo, ela está conversando com as nuvens para passar a mensagem das pessoas dos lugares onde ela deve ir para que ela pode fornecer-lhes a colheita. Está tudo bem. Neste momento o céu já estava muito escuro, mas como ele disse, nada aconteceu. Nós presentes ficamos com os olhos no céu por pelo menos 1 hora até que aos poucos adormecemos. Eu também adormeci e só acordei no próximo dia assim que abri a porta. Olhei para a senhora sentada do lado de fora de casa e parecia que ela estava dormindo. Isso me deu muito carinho e ao mesmo tempo despertou em mim um grande respeito. Aquela mulher era sem dúvida muito poderosa e digo que foi porque descobri que ela morreu em 2020, embora não saiba se outra pessoa ocupa o seu lugar nesta questão de falar sobre o clima no México. Há muitos onde há pessoas com capacidade de interceder pelo clima, embora eu acredite que nesses lugares eles são chamados de graniceiros. A próxima coisa que gostaria de dizer é que nos últimos momentos do meu relacionamento com Daniel, ele já havia se desviado muito do caminho da luz.
Conheci um homem sobre o qual prefiro não falar nada especificamente porque ele é um bruxo muito poderoso. No dia em que ele me apresentou a ele, eu sabia que precisava me afastar dele antes que fosse tarde demais. Daniel e o bruxo começaram para nos frequentarmos com mais frequência. Parece-me que Daniel queria levá-lo como seu professor nessas artes. O mais assustador é que quando a bruxa nos levou para ver sua casa, eu congelei. Sua esposa foi praticamente tratada como uma criada. Esse homem até bateu nela na nossa frente durante a refeição. O bruxo nos contou sobre um festival que aconteceria na Alemanha para o qual fomos cordialmente convidados. Não pude deixar de me sentir um pouco desconfortável, principalmente porque a energia do homem parecia muito pesada enquanto retornávamos à nossa humilde morada. Daniel explicou que essa pessoa era considerada alta no mundo, e muitas mulheres da Suécia, Inglaterra, Espanha e vários países europeus vieram manter relacionamentos com ele. Para eles, ele era o chefe deles. Por estarem com ele, acreditavam que sua energia estava sendo mantida. Perguntei se sua esposa estava ciente de tudo isso, e Daniel respondeu afirmativamente, afirmando que sua esposa estava realmente muito orgulhosa de estar com um homem tão poderoso. Tudo isso parecia bastante peculiar e, a certa altura, até considerei se fui de alguma forma influenciado por The Power of the Witcher. Depois desse encontro, houve outras reuniões às quais me recusei a participar porque envolviam certos rituais que não se alinhavam com minhas preferências pessoais. Por fim, chegou a um ponto em que não aguentava mais aquele ambiente um tanto sombrio e, por isso, dei um ultimato a Daniel. Naturalmente, ele escolheu permanecer nesses círculos, e como resultado, nos separamos de muitas coisas extraordinárias que eu havia experimentado nesse relacionamento. Essas duas experiências, em particular, de alguma forma moldaram meu destino, e é por isso que eu queria compartilhá-las com você.